Celestial, graças eu te dou, porque o Senhor sempre nos ouve por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nesta noite estamos oferecendo ao Senhor as nossas próprias vidas como louvor e adoração. A oferta aqui somos nós, por meio de Cristo Jesus. E nesta noite, Pai amado, Pai querido, nós queremos nos alegrar com o Senhor. Nós queremos, Pai amado, Pai querido, exaltar o Teu santo e bendito nome. Nós queremos reconhecê-lo, Pai, que só o Senhor é Deus. Fora de Ti não há, não houve, não haverá outro Deus como Tu. Um Deus que não há sombra de variação. Nós queremos nesta noite, Pai amado, Pai querido, reconhecer o nome do Senhor Jesus Cristo, que está acima de todo e qualquer nome. Queremos reconhecer também a pessoa mais importante dessa terra, o Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, se você está crendo nisso que eu estou falando, aplauda o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse lugar. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele a exaltação, o domínio para todo sempre. Aleluia. E amado glória. Oh, riba catarabara, chorocotoro, badarama, suriere, alabás. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Ribababacá, sorocotobo e alabarabás. Ribababá, sintam a minha presença, assim diz o Senhor. Ribabacá, suri que relevarabás. Isha calabaço no clube que tu amarras. Robi que amanda su que amande clai. Robi anda ramasu que te amarranda rachou. Eu ainda não quero voltar. Reba ramandara barrada sobre de que mahandarás. Robe bebê barabara bachuri de que maharara barabasuri odarabadarabás. Shomandara kasuri que tere bahala arriba catara mandarabás. Shobarabashuri andarabás. O Espírito Santo falou assim: você precisa voltar para pregar. Meu Deus. Aleluia. Você está feliz com o Senhor Jesus? Jesus está feliz com você? Então aplauda mais uma vez Jesus. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor Jesus, também a todos que nos assistem ou vão nos assistir em algum momento dessa vida. Seja muito bem-vindo. Poder se assentar, por gentileza. Eu quero compartilhar com você nesta noite. O título da minha mensagem é: Decida ser bênção para abençoar. Decida ser bênção para abençoar. Amados, hoje é noite de ceia. Aqui está representada a morte e ressurreição de Cristo. Cristo não morreu na cruz em vão. Cristo não ressuscitou em vão. A todos aqueles que entendem, compreenderam e conheceram sobre Jesus Cristo, a sua obra perfeita, eles sabem que hoje a nossa vida é depois da ressurreição. Na cruz, Ele pagou os nossos pecados e apagou os nossos pecados. Mas na ressurreição, Ele nos favoreceu. Então, o favor não está na cruz, o favor está na ressurreição. Por isso que nós precisamos passar pela cruz e receber essa nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já ficaram cravadas lá na cruz. Eis que o Senhor está fazendo coisas novas em nossas vidas. Aleluia.
E é interessante que eu e você precisamos tomar uma decisão nesta noite. Decidir ser bênção para abençoar. Queridos, eu clamo a você, pare de falar Deus te abençoe. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. É uma questão de gramática, de português, de presente, passado e futuro. Ele já nos abençoou. Então, se você já é abençoado, continue abençoado. Vamos mudar a mente nesse sentido? Continue abençoado. Por quê? Porque você já é abençoado. Então essa mensagem ela tem a ver com tudo isso. Para que nós possamos validar a graça, o favor de Deus na nossa vida, nós precisamos decidir ser bênção nessa terra. Aleluia. Amados, olha o texto, Gálatas 3, 6 a 9. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Eu quero que você compreenda como que a Bíblia, para você ler ela, você tem que tirar a cabeça da terra. Como é que Deus anunciou o Evangelho, que é a morte e ressurreição de Cristo, sem Ele ter nascido? Está lá, ó. Em que época Abraão viveu? Milhares de anos antes de Cristo. E o Evangelho já tinha sido anunciado para ele. Então você não pode ler a Bíblia com a cabeça aqui na terra. Você tem que subir para a dimensão do Espírito para você compreender. Aleluia. Olha lá. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Todas as nações seriam benditas em Abraão. Olha lá, de sorte que os que são da fé são benditos. Com o crente Abraão, você é um bendito. Eu sou um bendito. Vamos nesse texto ouvir um pouco sobre a chamada de Abraão. Vários princípios importantes podem ser tirados dessa chamada de Abraão. A chamada de Abraão levou a separar-se da sua pátria, do seu povo, dos seus familiares, para tornar-se estrangeiro e peregrino na terra. Olha ali Hebreus 11, 8 a 10. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Pela fé, amados, nós somos da fé. Eu não estou gostando muito de falar para você falar para ninguém, mas fala assim: entenda de uma vez por todas que você não anda por vista, você anda por fé. Para de se preocupar com tudo que você está vendo com esses olhos, e comece a se preocupar com aquilo que os seus olhos da fé vê. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, praticou, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão coloca toda a sua mudança aí no caminhão ou nos camelos e vai indo. Onde que eu vou, Senhor? Vai indo. Aonde? Vai. Meu Deus. Pastor, você já fez isso? Já. Não sabia nem onde eu ia parar, mas fui. Olha lá. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha o 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Amados, todo bilionário, ele pode chegar num determinado lugar e montar uma cidade. Mas Abraão não fez isso, mesmo sendo riquíssimo. Abraão, ele aguardava a nova Jerusalém celestial. O que eu e você estamos aguardando, amados? A nova Jerusalém celestial. A Bíblia diz que era nossa mãe. Meu Deus. Em Abraão, Deus estava estabelecendo o princípio importante de que os seus deviam separar-se de tudo quanto possa impedir o propósito divino na vida deles.
Essa conversa, essa chamada de Deus para Abraão está dizendo: Abraão, tudo aquilo que possa impedir o meu propósito na sua vida, se separa disso. Ainda que seja a sua pátria, ainda que sejam os seus familiares. Quem está te impedindo de você avançar no propósito divino? Separe-se dele. A chamada de Abraão continua não somente... A chamada de Abraão, ela tinha não somente promessas, como também compromissos. Deus requeriria de Abraão a continuar a andar por fé. Eu vou repetir isso aqui. Deus requeriria de Abraão a andar por fé, obedecer por fé, declarar por fé, fazer por fé, para que recebesse aquilo que fora prometido. Como que eu e você vamos receber aquilo que é prometido? Falando com fé, andando com fé, crendo com fé, fazer com fé. Como descendentes de Abraão que somos, por meio de Cristo, isso também vale para nós. A minha pergunta é: por que você anda por vista ainda? Por que tudo aquilo que você vê te preocupa? Deus disse que Abraão seria uma bênção, então eu e você também somos uma bênção. Você veio aqui para ouvir que você é um abençoado, uma abençoada. Gálatas 3:29, acompanhe comigo ali, por gentileza. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então quem é de Cristo é herdeiro de Abraão. E o que Abraão herdou? O mundo. Mas o que quer dizer bênção? Bênção quer dizer favor divino, ou meio de felicidade. Então você veio aqui nessa noite para ouvir: seja um favor divino na vida das famílias dessa terra, seja um meio de felicidade na família dessa terra, amados. E tu serás uma bênção, e tu serás um favor divino, e tu serás um meio de felicidade. Assim funciona a bênção. Em Jesus Cristo somos bênção. Diga: eu sou bênção. Diga assim: por meio de Jesus Cristo eu recebi a bênção, eu recebo a bênção, e através de Cristo eu abençoo. É simples de entender. Eu recebo a bênção do Pai por meio de Cristo e dou. Eu recebo e dou. Eu recebo a bênção e abençoo. Eu recebo a bênção e abençoo. Eu não sou mar morto. Você não é mar morto que retém. Você recebe e abençoa. Aleluia. Você quer ser uma bênção? O que fazer para ser uma bênção? Para você ser uma bênção nas mãos de Deus, é preciso experimentar algumas coisas que vou falar agora. Primeiro, ouvir e praticar a palavra de Deus pela fé. Querido, existem 3 tipos de conhecimento. Alguns querem colocar o quarto, que é o conhecimento popular. Esse por enquanto vamos deixar fora. E quais são os 3 tipos de conhecimento? Primeiro, filosófico, científico e teológico. Cada um deles tem uma chave para você andar por ele. A filosofia, a razão. A ciência, o experimento. Mas a teologia é a fé. Eu não preciso colocar Deus num laboratório para provar que Ele existe. Aleluia. Eu não preciso ficar filosofando até achar uma resposta. Simplesmente eu creio. Aleluia. Então a Bíblia diz que nós somos daquele que crê, não daquele que fica filosofando, não daquele que fica experimentando, colocando, tentando, fazendo prova de Deus. Isso era no Antigo Testamento. No Novo não tem esse prova mais, porque o Espírito Santo está em você. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1 de Gênesis, olha lá. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, porque o pai de Abraão, Tera, ele era idólatra,
junto com seus outros filhos. E Deus falou: o propósito que eu tenho que fazer na sua vida, você tem que se apartar de toda a idolatria, vai impedir o propósito, então vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aleluia. Hebreus 11:8, olha lá. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus falou para ele ir, ele foi. Você precisa crer que Deus te abençoou em Cristo e receber todas essas bênçãos. Efésios 1:3-7. Olhe lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, passado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Você tem que entender um mistério. Antes de Deus te perder em Adão, Ele já tinha te achado em Cristo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então não se sinta mais perdido. Você sempre foi achado, só você não sabia. Olha lá. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Escolheu nele para sermos santos, separados e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha o 5. Nos predestinou, ele nos deu um destino para ele, predestinou para ele. Então nós não cremos. Vou falar um pouco de teologia mesmo agora. Então nós não somos da teologia fatalista, da predestinação fatalista. Nós somos predestinados em Cristo, não da fatalista. A predestinação é em Cristo, ou seja, todos que chegam em Cristo estão salvos. O resto é conversa fiada. Olha lá. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Fomos adotados, filhos adotivos. Só que hoje, nesse mundo, se um pai, ele tem um filho legítimo e ele adota mais um, a herança é só do filho legítimo? Quer dizer que o adotado vai ter o mesmo direito do filho legítimo. Então, nós temos o mesmo direito de Cristo Jesus, que é legítimo. Aleluia. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus, o nosso Pai, já nos deu todas essas bênçãos espirituais, e através de Cristo, por Abraão, bênçãos materiais. 2 Pedro 1:3, olha lá. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Tudo que você, o seu filho, sua filhinha precisam para viver, o Senhor já te deu. Pelo pleno conhecimento. Como que nós acessamos isso? Primeiro você crê, você recebe isso. Mas como que você acessa? Conhecendo Jesus plenamente. Já preguei sobre isso. Sua obra, desde quando Ele nasceu até a sua glorificação, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia. Diga assim, se você tiver liberdade: Pai Celestial, eu recebo todas essas bênçãos, tanto as espirituais quanto as materiais, para a minha vida, por meio de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu tenho que ouvir e praticar a palavra de Deus pela fé. Segundo ponto, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Diga comigo: Deus é o primeiro, junto com o seu reino. O segundo é quem está próximo de mim. Então só sobrou o terceiro para mim. Deixa eu ensinar algo para você. Por que muitas pessoas não avançam na vida em todas as áreas? Porque eles fazem para si. E Deus não é essa a regra que a Bíblia fala. A Bíblia fala que é primeiro para o reino, depois para o seu próximo, e depois vai respingar em você. Tudo que você faz para você, você está perdendo. Tudo que você faz para Deus e para os outros, volta para você. Meu Deus!
Irmãos, quebra essa cadeia, para de viver para você, começa a viver para os outros. Mas antes de você viver para os outros, a Bíblia diz: viva para a justiça. Querido, isso é um segredo, isso é um código. Põe o nome que você quiser, isso destrava a vida. O dia que você pensar não só no seu umbigo e começar a pensar nos outros, no reino e nos outros, primeiro as coisas vão começar a acontecer rapidamente na sua vida. Pastor, não entendi ainda. Para de ser egoísta. Ficou claro agora. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Aleluia. Olha lá, olha o que Deus fala para Abraão. Vamos lá, nós estamos frisando, enfatizando algo, inculcando algo. O Senhor disse a Abraão: saia da sua parentela, da sua terra e da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui o sentido é: tudo aquilo que te aparta do propósito, sai disso. A partir de hoje, diga sim a Deus, acima de tudo e de todos. A partir de hoje, reconheça que a pessoa mais importante na face da terra se chama Espírito Santo. Se o Espírito Santo é a pessoa mais importante na face da terra, Ele está falando que Ele está aqui comigo. Eu não estou recebendo mais e-mail, eu estou recebendo airdrop. Então, passe tempo com Ele, ouça Ele, ande com Ele, faça perguntas a Ele, confie nele. Não é a quantidade de tempo, e sim a qualidade de tempo que você passa com Deus. Aí está o segredo da vitória completa, do triunfo completo. Passar tempo de qualidade com Deus, de fato estar com Ele o tempo que você propôs. Senhor, eu vou ficar 5 minutos aqui com o Senhor. Fica em espírito, alma e corpo com Ele. Passar tempo de qualidade com Deus, de fato estar com Ele o tempo que você propôs. Amados, o problema não é passear, o problema não é viajar, e sim darmos o resto para Deus. Só tem um lugar que Deus ocupa na nossa vida: o primeiro. Se eu e você não dermos o primeiro, Ele não vai te deixar, só que Ele não vai se manifestar. Jesus trata desse assunto em Mateus 6, 31 a 33, acompanha ali comigo. Olha o que Jesus Cristo fala: portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Eu vou abrir um parênteses assim: o mesmo Deus que me sustentou com 51 anos, você acha que Ele não pode sustentar mais 20, 30? Bonito, saudável, lindo, cheio do Espírito Santo, nome escrito no livro da vida. Aleluia. Você sabe o que é um homem mais perigoso na face da terra? O homem que é livre, o homem que nada mais importa, o homem, a mulher que Ele diz: a tua graça me basta. Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor é suficiente para mim. Quer entrar para o clube dos perigosos? Viva uma vida até que nada mais importe. Você está sofrendo porque você está se importando com tanta coisa além de Cristo. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios é aqueles que não têm o Deus como Pai. Eu estou lá preocupado com o que está acontecendo no mundo, irmãos. Se a palavra do Senhor diz que eu estou nele, e quem está nele não se abala, mas permanece para sempre.
eu e você precisamos nos preocupar em estar na palavra, porque Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras, elas não vão passar. Então você está preocupado com aquilo que é passageiro e não está atentando para aquilo que é eterno. Porque os gentios que procuram todas essas coisas, o pai de vocês, quem é o pai de vocês? Diga: Deus. Meu pai é Deus, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mas aí tem um segredinho, ó. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentados. Ah, pastor, eu não sei o que é justiça. Irmãos, no YouTube, Instagram está cheio de mensagens que eu já preguei sobre justiça. Vai lá aprender. Busquem. Aqui a ordem dos tratores altera o viaduto. Ou nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, ou as coisas não vão ser acrescentadas. Nós vamos ter que ralar. Quer que acrescente as coisas? Deixe de estar ansioso. A ansiedade vem, só que quando ela vem, nós lançamos no Senhor, que tem cuidado de vós. Não estamos anulando que não tem ansiedade, claro que tem. A Bíblia fala que todo dia a alma justa de Ló era afligida por causa do mundo. E Jesus diz isso no Novo Testamento: no mundo tereis aflição, mas tira a tua cabeça do mundo. Paulo fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pare de esperar em homens que não nasceram de novo, eles não vão mudar. Enquanto um homem não nasce de novo, ele não muda. Eu falei uma coisa no culto de manhã, porque não era gravado, porque hoje você grava um negócio e faz um corte e coloca sem contexto, vira um trem. Então nem vou falar agora. Mas se você quiser ouvir o que eu ia falar agora, me procura depois e eu te falo. É que senão dá muito burburinho. Mas eu vou dar uma dica: não existe catástrofe. É catástrofe? Isso. Naturais. Não existe isso. E eu falo o que é, só que eu não vou falar agora. Não é Deus e muitas vezes nem é o diabo. Então, amados, terceiro ponto: experimente estar no lugar que Deus quer que você esteja. O que Deus falou para Abraão? Sai daí. Se era para Abraão sair dali, então Deus não podia fazer nada na vida de Abraão ali. Será que você não está insistindo tanto tempo, teimando com Deus, e por isso as coisas não fluem? Sai, experimente estar no lugar que Deus quer que você esteja. De novo, Gênesis 12:1, olha lá. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu vou dar alguns exemplos agora de pessoas que foram para lugares errados, e aí é igual desastre. Vou dar um exemplo: Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis, e aí ele foi para o lugar errado, então houve desastre, teve tempestade, teve peixe que engoliu ele. Agora Paulo foi para Filipos, e lá na prisão ele salvou o carcereiro e muitos outros. Então, lugar errado igual desastre, lugar certo igual bênção, lugar errado igual desastre, lugar certo igual bênção. E qual que é o lugar certo? Onde Deus mandou você. Atos 16, de 6-9, olha lá. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Escute, então há momentos que o Espírito Santo vai nos impedir de pregar a própria palavra em um lugar errado. Não é o lugar, não é o momento naquele lugar. Olha lá, quem impediu não foi o diabo. Olha lá, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Então nem toda coisa boa que você quer fazer, Deus está nesse negócio. Talvez esteja, mas não é o tempo.
Olha lá, continue por gentileza. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Você imagina, o Espírito não permitiu eles ir pregar lá. Agora olha isso aqui, ó. E tendo contornado aonde Deus não queria que eles pregassem. Então aonde Deus não quer que eu esteja, o que eu faço? Eu contorno, ó. Aonde Deus quer que... Irmão, você tem que aprender a dizer não. Vamos lá? Não. Você tem que dar uma decisão. Espera aí, eu vou ficar 2 dias, me dá uma semana. Uma semana eu vou conversar com o Espírito Santo. Se a paz permanecer, eu digo sim. Se a paz não permanecer, eu digo não. E aí eu contorno. Contorne os lugares que Deus não quer que você vá. Olha lá. E tendo contornado Mísia, foram a Trode. Por que a Trode? Olha lá. À noite, Paulo teve uma visão. Eu me identifico muito com Paulo, eu modelo muito Paulo. Aleluia. À noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Eu quero que você entenda o seguinte: é por isso que de vez em quando o pastor Paulino não está aqui. É porque tem alguém orando em algum lugar desse país, dizendo assim: manda o Paulino vir aqui. Porque vocês já estão cheios da palavra, irmãos. Agora tem gente que não tem 1% do que vocês têm. Tem gente orando, dizendo assim: Deus, prepara um momento para que Paulino venha aqui, a Eva. Deus, passe a Macedônia e ajude-nos. Olha que legal. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, porque era o destino que Deus queria. Porque Paulo tinha na sua cabeça ser bênção na vida das pessoas. Olha lá. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu decidi ser uma bênção. E você? Você decide ser uma bênção nas mãos de Deus? Saiba de uma coisa: quando você diz isso para Deus, Deus bagunça a tua agenda. Você já não vai ter mais vontade. Queridos, eu moro numa casa muito gostosa, só que eu estou ficando muito pouco nela. Quando você decide ser uma bênção, é assim que acontece. Abraão peregrinou numa terra de fome, mas era o lugar certo, saiu com bênção. Ouça isso: Abraão peregrinou numa terra de fome, mas era o lugar certo, saiu com bênção. O que é o lugar certo, pastor? Aonde Deus quer que você esteja. Gálatas 12:10, olha o que diz a Bíblia. Havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar. Eu estou rindo porque o Espírito Santo está falando comigo aqui. Você consegue pregar com alguém falando com você? Sabe o que ele está falando? Todo mundo quer ir para uma cidade próspera, que tem o IDH alto, que não sei o que, que o PIB é alto. E ali Abraão foi para uma terra de fome. Se Deus mandar você para uma cidade pequena, um lugar pequenininho, aí você fala assim: ah, mas não é ali não. É, olha só. Foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Agora olha lá o 13:2. Olha lá. Gênesis 13:2. 13:2. Gênesis 13:2. Vamos ler junto? Diga comigo aqui. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Mas esse cara não foi para uma terra que estava com fome? Você está entendendo que a abundância nessa terra não tem nada a ver com fome, lugar, tem a ver com o que Deus se falou? Você consegue imaginar você andando assim, a bênção te acompanhando? Aonde você vai, a bênção te acompanha? E aí onde a pessoa fala assim que não dá nada, você fala assim: vai dar. Por quê? Porque eu cheguei aqui com a presença de Deus. Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mais um ponto: saiba de uma coisa, Deus é quem faz. É Deus, amados, não é você. Não é o seu diploma, não é nada, não é o seu estudo. De novo, Gênesis
capítulo 12, versículo 2. Olha lá. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Eu profetizo sobre você, eu vou profetizar sobre você. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção aonde você for. Aleluia, glória a Deus. O que precisamos cuidar, amados? Alguém se converte, Deus o abençoa, a pessoa começa a prosperar, passa a ter uma vida abundante, enche-se de orgulho, esquece de quem o abençoou. Ouça isso. Cadê as pessoas que fazem as frases aí? Coloca essa frase no Instagram. Você pode ter tudo, o que o seu coração não está nele. Tudo que o seu coração não estiver nele, você pode ter. Aleluia. Olha que interessante isso que nós vamos falar aqui agora. Segundo Samuel 7:8b, quando Davi foi confrontado por Natã. Olha lá. Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E todos conhecem a história de Davi, que ele adulterou e depois ele mandou matar o cara que era marido da mulher que ele adulterou. Ou seja, Deus está dizendo: eu tirei você de lá, eu te abençoei, e você faz isso. Mas nós sabemos que Davi tinha um coração rendido, e ele disse: pequei contra o Senhor, e foi resolvido. O que nós estamos falando aqui é que quando você for próspero, abundante, lembre-se de ser uma bênção, porque alguém te abençoou e você é uma bênção. Alguém te abençoou e você é uma bênção. Alguém te abençoou para abençoar. Diga: eu sou o terceiro. Primeiro é Deus, segundo é meu irmão, terceiro é eu. Pastor, por que você está falando isso? Porque consegue resistir algum ego sendo o terceiro? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, amados. Efésios 3:20 e 21, olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas esse poder só vai operar em nós se nós formos o terceiro. Se o seu ego estiver no primeiro, não tem poder operando. Se você não se importa com ninguém, que Deus se importa. Qual que é o negócio do Pai? Jesus Cristo, aos 12 anos de idade, ele foi em Jerusalém, e aí se perdeu lá. A família se perdeu ele lá. E daqui a pouco os pais vieram ali buscar Jesus e disseram: meu filho, você se perdeu. Estou parafraseando. E Jesus disse aos 12 anos de idade: vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? E os negócios do pai é vidas. Vidas. Os negócios do pai é vida. Querido, se você não gosta muito de vir ao culto, começa a entender. O que você vai fazer no culto? Cuidar dos negócios do meu pai. Quem é o negócio do pai? Lá eu vou encontrar um próximo para eu amar. Lá eu vou encontrar um próximo para eu servir. Lá eu vou encontrar um próximo para aprender com ele. Lá eu vou encontrar um próximo para ensinar ele. Olha esses versículos, 2 Coríntios 9:8, Efésios 2:10, olha lá. Olha aqui: e ele seja a glória. Na onde? Eu achava que era em casa. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Todo no grego é todo, e tudo no grego é tudo. Olha lá, ao próximo texto. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça,
Irmãos, quando a Bíblia fala assim para Paulo, que ele orou com espinho na carne, e Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, não é no sentido que ele tinha que ficar com espinho na carne, é porque ele podia receber toda a graça. Você já imaginou o que é receber toda a graça? Eu já falei isso, mas vou deixar gravado, porque algumas pessoas precisam ouvir isso. Imagine que numa cidade, todas as casas têm energia elétrica, e a energia elétrica, nesse contexto que eu estou falando, nesse exemplo, representa a graça. Então significa que a graça chegou a todas as casas. A energia elétrica é uma comparação. Só que tem casas que tem liquidificador, tem casas que tem ar condicionado, tem casas que tem geladeira, e tem muitos outros eletrodomésticos, forno, micro-ondas, forno de assar, lava-louça, umas par de coisa, secadora, centrífuga, um monte de coisa. Então isso significa que naquela casa que tem todos esses eletrodomésticos, ali está usufruindo de toda a graça. Porque se está calor, mas ela tem água gelada, se está calor, mas o ar lá dentro está gelado, então ela está usufruindo de toda a graça. Já pegou? Mas tem casa que não tem tudo isso, então ele não está usufruindo de toda a graça ainda. Então isso significa que eu posso receber a abundância da graça e reinar em vida. Você está pegando? Olha lá, tendo sempre. Eu vou ter um mês, outro mês não vai ter? Não, tendo sempre. Tem um mistério lá na eternidade, que tem uma árvore lá que tem 12 frutos. Querido, eu nunca vi uma revelação do Espírito que dissesse assim que o fruto de janeiro não veio, o fruto de fevereiro não veio, o fruto de março não veio, não, irmãos, é 12 frutos, todo mês o fruto está lá. Por que você acha que tem por que é 12 frutos, não é 13, nem 14, nem 10? Porque da parte de Deus, Ele já nos deu pelo seu divino poder tudo aquilo que precisamos, o fruto que você precisa para cada mês. Você precisa crer nisso, receber isso, declarar isso, usufruir disso. Ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Por que o Senhor vai colocar recursos na sua mão? Para a obra dEle, para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas sejam treinadas, para validar a obra de Cristo na cruz. Paulo fala assim: eu já queria estar com o meu Senhor, mas se eu ficar na carne eu vou dar muito fruto para vocês, então eu vou ficar na carne, vou ficar no corpo. Então o que nós estamos fazendo aqui no corpo? Nós só devemos ficar no corpo para frutificar para o reino. Aleluia. Olha lá, Efésios 2. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Antes de você ser salvo, você não adiantava fazer obra que não ia ter salvação. Mas agora nós estamos salvos. Então se nós estamos salvos e o Senhor não nos levou ainda, é porque Ele conta conosco no propósito temporal dEle aqui na terra, para que nós frutifiquemos, sejamos bênção na vida de todas as famílias que nós encontrarmos, engrandecendo o reino em primeiro lugar, abençoando pessoas em segundo lugar, e em terceiro nós recebendo as bênçãos também, para usufruir dessa vida abundante que Cristo tem. Ele preparou de antemão. Aleluia. Irmãos, pare de querer que Deus abençoe o seu caminho. Anda no caminho dele, que já é abençoado, e o caminho dele se chama Jesus Cristo. Nós somos feitos nele, nós estamos impregnados nele, estamos revestidos dele. É só você andar no caminho dele. Todo o problema que nós temos é que nós queremos fazer com que Deus acerte os nossos caminhos. Eu quero assim, você não tem mais vontade. Ei, você não tem mais vontade, a não ser que você já não seja de Cristo. Eu quero fazer uma profecia aqui agora. Perca o controle da sua vida, meu irmão. Faz muito tempo que eu nem sei mais se eu estou lá, se eu estou aqui.
Quando eu falo perder o controle, não é você fazer besteira, não. Estou explicando para não fazer bobeira. Eu estou dizendo, se renda a Ele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega o controle da sua vida na mão dele, não o seu livre-arbítrio, mas com o seu livre-arbítrio você decide se render a Ele, fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Você acha que é fácil pregar isso aqui, desse jeito aqui? Não é, porque depois ele vai falar assim, Paulino, eu sei, está tudo bem. Aleluia. Olha lá, Deuteronômio 8,18, a parte A. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Quem que nos abençoou aqui nessa terra? O próprio Deus. Então quando Ele nos abençoar, saiba, tem um reino para ser abençoado. E depois tem pessoas nesse reino que precisam ser abençoado. E o terceiro é você. Você também vai ser abençoado. Vai manifestar bênção na sua vida. Você pode ser bênção. É Deus quem abençoa, meu irmão. É Deus quem abençoa. O próximo momento. É Deus quem abençoa. Você pode ser bênção se você for abençoado por Deus. Escute isso. Se você receber a bênção de Deus, você pode ser bênção. Gênesis 12:2, olha lá. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Aleluia. Olha lá Tiago 1,17. Toda boa dádiva, dádiva é presente, dom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, da onde que eu recebo as minhas bênçãos? Da onde que eu tenho que esperar minhas bênçãos? Do meu Pai Celestial. Então eu recebo as dádivas de Deus e eu transmito essas dádivas. Diga assim: eu não sou mar morto que retém. Eu sou Rio Jordão. Eu sou mar da Galileia. Aleluia. Gálatas 3:29. Quero convidar o Ministério da Música. Se vocês são de Cristo, diga eu sou. São também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pastor, o que você está querendo dizer? Se Deus não levou você, Deus está deixando você aqui, Ele tem um propósito. E para que esse propósito se cumpra na terra, Ele abençoou você, para você ser um canal de bênção para o reino, para as pessoas e para você e sua família. Decida ser uma bênção para abençoar. Ouvir, como é que você faz isso? Ouvir e praticar a palavra de Deus pela fé. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Experimente estar no lugar que Deus quer que você esteja. Saiba, Deus é quem faz, é Deus quem abençoa. Agora tem um bônus aqui. Quando a bênção de Deus está se manifestando na vida de um cristão, uma ou mais dessas 5 coisas acontecem na vida dessa pessoa. Isso aqui é tipo um gabarito para você saber se você está no caminho legal. Escute. Eu estou falando para crente, que já creram, que já estão salvos, que estão vivos depois de salvos para cumprir um propósito aqui na terra. O que Deus faz? Deus a enche de bens. Gênesis 13:2, olha lá. Abraão era muito, possuía prata e ouro. E nós somos descendentes de quem? Ele é o pai da fé. Ele é o nosso pai da fé. Você recebe o que você não espera. Você não está esperando, mas recebe. Olha lá, Gênesis 20:14. Então Abimeleque é um rei. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão. O cara já era rico, cheio de gado, e ainda ganhou mais. Olha lá. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. O que mais acontece quando uma pessoa está sendo, a bênção de Deus está manifestando na vida dela? Milagres acontecem em sua vida.
Gênesis 17:17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara com os seus 90 anos ainda poderá dar à luz? Veio Isaac. Milagre aconteceu. Qual é o Isaac que você acha que é impossível de acontecer e que, se você crer nessa palavra, vai acontecer a partir de hoje? O que precisa nascer na sua vida na velhice? Há uma promessa na Bíblia que diz, eu estou profetizando agora, a Bíblia diz assim: na velhice ainda dareis frutos, e os vossos frutos serão viçosos. Querido, não acabou. Você que tem mais de 50, você que tem mais de 60, que está aqui, não acabou. Na velhice ainda dareis frutos. Deus eleva a sua posição. Por mais que eles queiram, por mais que persigam, olha o que a Bíblia diz: aqueles que estão sendo abençoados, que as bênçãos de Deus estão se manifestando. Deuteronômio 28:13, olha lá: o Senhor os porá por cabeça e não, e só estarão em cima e não. Meu Deus, aleluia. Você estará por cima e não por baixo. Querido, hoje eu estou pregando na ressurreição de Cristo. Ressurreição é vida. Se você estiver na cruz, isso aqui soa como heresia para você, porque na cruz você só vê sofrimento. Mas Jesus não está mais na cruz, Ele ressuscitou. Pare de procurar Jesus entre os mortos. Não faz sentido alguém procurar você no cemitério se você está vivo. E esse Jesus está sentado no trono e de lá intercede por nós, dizendo assim: eu já fiz, tetelestai, está consumado. Creia nisso, receba isso, declare isso, usufrua disso. Aleluia. Diga assim: eu decido ser uma bênção para abençoar. Só tem dois grupos de pessoas nesse contexto na terra: os que são bênção, os que são bênção e abençoam, e aqueles que precisam da bênção e são ajudados. Quem são bênção e abençoa, eles recebem direto do trono de Deus. Mas quem é ajudado, recebe do homem. Eu prefiro receber de Deus. Eu prefiro receber de Deus. Você pode aplaudir Jesus nessa palavra? Sê tu uma bênção. Aleluia, coloque-se em pé. Hoje é noite de ceia. Eu quero fazer uma oração antes da ceia. Você que está na sua casa ou em qualquer outro lugar, em qualquer parte do mundo que vai ouvir essa mensagem, se você deseja ser uma bênção, você precisa ter um encontro com Jesus. Ele te ama tanto que morreu por você. Então, se você quiser, faça das minhas palavras as suas palavras. Diga assim: eu recebo a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor morreu numa cruz, o Senhor veio em carne, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus homem, eu declaro que é o meu único e suficiente Salvador e Senhor. E enquanto vida eu tiver, a Ele eu sirvo, servindo pessoas. A Ele eu amo, amando pessoas. Se tu crê nisso, diga amém. Se você disse amém de todo o coração, você é um salvo. Tem alguém aqui que ainda não tinha recebido Jesus pela primeira vez e fez essa oração? Tem alguém? Ou todos já estavam? Sempre quando a gente fala assim, todos são de casa, né? Porque você não convida, tem que convidar as pessoas. Amém, amados? Aí vai vir os que não são de casa. Então a palavra do Senhor, ela diz ali em 1 Coríntios capítulo 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Vocês podem ficar em paz que hoje eu e a Eva vamos descer
eu e a Eva, nós vamos servir. Eu só preciso, o Valmir e a Sônia me auxilia aqui, só se acabar ali a bandeja, mas o Senhor colocou isso no meu coração. Eu e a Eva vamos servir vocês hoje. E aí se faltar, aí o Valmir e a Sônia nos repõem ali, ok? Tá? Então diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Então nós vamos descer e você pode estar vindo, tá? Eu já vou aqui, já deixar você abençoado, que depois que você ceiar, que nós ceiarmos, você vai cumprimentar as pessoas. Eu gostaria que você pegasse o seu cálice e reunisse a sua família com mais 2 ou 3 e faça uma reunião aí e abençoa um ao outro. E assim cada um faz um grupo. Tá bem, queridos? Então pode sair do seu lugar.